Olá, meus amigos queridos, nós aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma pergunta para você advogado. O que fazer se numa audiência o juiz passar dos limites e chegar a cometer o famoso abuso de autoridade? O que você deveria fazer? Como agir? E o que na verdade seria esse abuso que configura o abuso de autoridade? Esse é o nosso tema de hoje, mas antes da gente dar início, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário também para que a gente possa estar cada vez mais aperfeiçoando, melhorando o nosso conteúdo para atingir não só você, mas todos os colegas que nos acompanham, que nos seguem aqui neste canal e nas nossas redes sociais, tá certo? E não esquece de compartilhar também com os amigos. Vamos lá! O que é que o advogado pode fazer ao perceber que o juiz está exacerbando, ele está passando dos limites que a lei estabelece? Nós sabemos que o juiz ele tem toda a autoridade concedida por lei na condução da audiência. Então, existem atos que são inerentes ao processo e que o juiz ele vai estabelecer limites, ele vai requisitar algumas coisas, ele vai determinar, ele vai decretar. E são atos que são inerentes ao processo e ao poder que o juiz tem, claro, até o limite a si concedido por lei. E para nós advogados é de extrema importância que a gente saiba que limites são esses e quando que o juiz está passando desses limites e que nós podemos identificar que aquilo, na verdade, aquele ato que foi feito, ele, na verdade, se trata de um abuso de autoridade. A bem da verdade, eu costumo dizer sempre que os juízes, na maioria das vezes, a maioria entre eles, eu diria assim, são normalmente cortês, são educados, são até benevolentes em alguns casos, benevolente no bom sentido mesmo da coisa, benevolente no sentido de poder perceber que a parte não tem costume, ou que o advogado é novo, então no jogo de cintura ele acaba ali fazendo de tudo para contribuir para que o ato para que ele possa seguir da melhor forma possível. Mas infelizmente nós sabemos, como em todas as áreas, assim como nós temos também advogados que são arrogantes, que passam dos limites, nós temos juízes que são assim, temos promotores que são assim. E em qualquer área da vida nós vamos ver pessoas que passam dos limites. No nosso caso aqui a gente trata, é claro, do juiz, porque é o profissional, é aquela pessoa que está ali em nome do Estado e a pessoa da qual nós esperamos realmente essa atitude educada, essa atitude cortês, essa atitude respeitosa para com os advogados e com as partes, porque afinal de contas, essa figura da pessoa equilibrada, porque a lei estabelece que o juiz é aquele que tem a total autoridade para presidir o ato. Mas existe um seriado aí que ele diz que a lei é para todos. E realmente a lei é para todos. Todos nós, ninguém está acima da lei. Nenhum ser vivente está acima da lei. Então, o que acontece? Diante desses fatos, nós sabemos que no ano de 2019 foi promulgada pelo atual presidente da República a lei de abuso de autoridade, uma proposta de lei feita pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, essa figura que ficou conhecida em todo o Brasil por conta do seu trabalho feito na Operação Lava Jato. E diante de toda a discussão que gerou diante da lei, até a promulgação dessa lei, aquilo que foi tirado, aquilo que foi reformulado, enfim, nós temos hoje essa lei que estabelece alguns limites para as autoridades públicas, sejam elas servidoras públicas ou não, mas aquele que está atuando em nome do ente público, ele tem o dever de respeitar os limites que lhe são atribuídos por lei. Todos os servidores, todos
aqueles que agem em nome do Estado, eles têm alguns limites, sejam eles servidores públicos ou não. E com o juiz não é diferente. No nosso caso aqui, juiz do trabalho, que é a seara com a qual nós trabalhamos. Eu faria um seguinte comentário, no seguinte: a lei de abuso de autoridade, ela tem um foco maior para as questões inerentes à investigação criminal, as questões ligadas às instaurações de inquérito, ao processo que é estabelecido transferido ao Ministério Público para que ele possa tomar todas as atitudes e que ele possa trabalhar de forma livre, sem abuso de autoridades, sejam elas do Executivo, do Legislativo ou mesmo do Judiciário. O importante aqui é que os processos eles possam seguir sem lisura. Mas acontece o seguinte: no nosso caso aqui, como nós tratamos de direito do trabalho, processo do trabalho, nem tudo que está na lei vai se encaixar aqui para o nosso caso. Mas os comentários que nós trazemos aqui é para ajudar você, advogado, que você possa identificar quando que um juiz está cometendo abuso de autoridade, né? Porque assim, nós, enquanto advogados, enquanto atuantes ali em defesa do direito dos nossos clientes, nós estamos ali diante de um juiz que ele pode sim passar dos limites. Ele pode passar dos limites que lhe são atribuídos por lei. E nós precisamos saber quando que isso acontece e o que fazer quando isso acontecer. Tá certo? Então, feita essa introdução inicial, eu queria inicialmente, se de repente futuramente algum juiz aqui puder assistir esse vídeo, a gente, é claro, agradece a todos aqueles nós temos aqui na nossa região juízes que realmente eles atuam com a forma na qual é esperada de um juiz. Mas em alguns poucos casos a gente se depara aí com alguns exageros. É claro que eu, particularmente, nunca aconteceu comigo um fato que eu possa dizer: esse juiz está abusando da autoridade. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas, às vezes, acontece com um colega ou outro. Infelizmente, isso acontece. Então, se isso vier a acontecer com você, advogado que está assistindo esse vídeo, o que você deve fazer? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a identificação, primeiramente, o que seria esse abuso de autoridade. Veja bem, quem pode responder por um ato ilegal inicialmente? Pode ser o juiz, o diretor de secretaria, o oficial de justiça, dentre outros servidores, desde que o ato seja proveniente de ilegalidade e no limite das suas responsabilidades. Por que eu digo no limite das suas responsabilidades? Porque vamos supor que um oficial de justiça, ele está indo lá para fazer um despejo, certo? Houve uma alienação de um bem, objeto de um processo trabalhista. A título de exemplo, só para a gente entender aqui nesse momento de introdução. Então, esse bem ele foi alienado por meio de um leilão, a parte adquiriu, e aí agora tem que haver, vamos dizer lá, o despejo. E esse oficial de justiça ele vai cumprir a determinação. Então, se a determinação, por exemplo, de um despejo, ela for feita de forma irregular pelo juiz e o oficial está tão somente cumprindo uma ordem, então quem responde por esse ato é o juiz. Mas se o oficial de justiça, diante ali dos seus limites, ele ultrapassar também, diante de algumas questões específicas, ele é quem vai responder até o limite do ato que ele se comprometeu a tomar a frente e passar dos limites que lhe foram estabelecidos por lei. Tá bom? É importante saber, meus amigos, que o ato ilegal praticado, para que seja punível nos termos da lei de abuso de autoridade, ocorrerá não somente por prática de um dolo, por exemplo. É necessário que haja um dolo, que haja uma intenção, tá certo? Mas esse dolo ele precisa ser também específico. Como específico? Como que esse dolo é específico? É aquele dolo com intenção e praticado com uma finalidade,
E quais são as finalidades? Ela está lá, essa finalidade, ela está lá nos artigos iniciais da Lei de Abuso de Autoridade, que vai dizer o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. E aí o que ele faz? Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Aí o parágrafo 1º do artigo 1º diz: as condutas descritas na lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica, primeiro, de prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É a chamada vaidade nesse último caso. Por vaidade. Eu vou mostrar a você quem é que manda aqui. E aí comete um ato ilícito, com a intenção de prejudicar, mas com a finalidade de quê? De mostrar quem manda aqui. A questão do mero capricho, da satisfação pessoal. Quem manda aqui sou eu, que sou juiz. Capricho, satisfação pessoal. Ou com a simples intenção de prejudicar. Eu acho que esse empregador realmente ele comete atos ilícitos, mas de qualquer forma, sem ter prova nos autos, sem nada, eu vou praticar um ato aqui para prejudicar ele. São os exemplos iniciais. Então, o parágrafo 2º do artigo 1º diz para a gente ainda o seguinte: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configuram abuso de autoridade. O que a lei está dizendo para a gente? Que, independentemente da interpretação, se eu interpreto determinado dispositivo legal de forma A e o juiz interpreta de forma B, esse simples fato não configura abuso de autoridade. Ou então na avaliação de fatos. Eu trago alguns fatos que, para mim, está configurado que a empresa cometeu dano moral, por exemplo. E o juiz entende que não houve a comprovação do dano moral. Então esse fato ele é passível de recurso, discussão em grau de recurso trabalhista. Não se pode dizer que o simples fato do juiz ter indeferido esse pedido por conta de uma interpretação divergente da minha enquanto advogado, esse simples ato não configura abuso de autoridade. O simples fato de eu, advogado, fazer 3, 4 perguntas seguidas e o juiz, por exemplo, indeferir todas elas, não quer dizer que o juiz cometeu abuso de autoridade. Então, inicialmente, o que eu trago para a gente é que a gente saiba distinguir a diferença do que é e do que não é abuso de autoridade. A gente não pode, pelo simples fato de saber que a lei existe e que existe uma punibilidade, mas essa punibilidade é importante que a gente saiba que ela deve ocorrer, ela somente ocorrerá, certo? No caso de um crime praticado e tipificado na lei. Esse crime tem que estar tipificado. O tipo penal tem que estar lá descrito na lei. Olha, esse tipo aqui, isso aqui que foi feito pelo juiz, aqui no nosso caso, pelo juiz de trabalho, tipifica o crime de abuso de autoridade. Tá certo? Então, as decisões que são contrárias ao meu interesse por si só, ainda que tenha existido ali uma discussão acalorada entre mim, advogado, e o juiz, o que eu não aconselho, é bom sempre evitar, mas às vezes acontecem, tá? Até porque a audiência trabalhista tem esse viés mesmo de concordância e discordância, porque é o momento de ouvir as partes. E a discordância, por exemplo, numa pergunta que foi formulada e o juiz discordou, isso por si só não configura e também não quer dizer, meus amigos, que o juiz tem algo pessoal contra você, advogado. Talvez você tenha que melhorar a sua técnica, tá bom? Talvez você precise ter mais segurança para fazer audiência. Talvez você tenha que ter um pouco mais de atenção no que você precisa provar e qual é a forma que você está gerindo a constituição dessa prova na audiência em si, certo? Então, dito aqui, dita essas questões aqui iniciais, nós vamos partir para algumas análises.
Vamos imaginar então uma situação em que o juiz, por exemplo, para ficar claro para você, ele ordena a prisão de uma das partes, porque a parte, ao ser inquirida, o juiz percebeu que essa parte ela está mentindo. Ou seja, ou o reclamante ou o preposto da reclamada está mentindo, como diz o ditado, mentindo descaradamente, como as pessoas costumam dizer, né? Perceptível essa mentira. E aí o juiz diz assim, manda prender. Então o juiz, nesse caso, ele está cometendo um ato ilegal. E por que ilegal se a parte está mentindo? Porque é o seguinte, primeiramente, não existe tipo penal para prender a parte que está mentindo. Embora isso pareça absurdo para os que não são conhecedores do direito, eu diria que é o seguinte, existe uma máxima de que o juiz ele deve julgar de acordo com as provas que estão nos autos, certo? Ainda que o juiz perceba uma mentira, essa parte ela não pode ser presa, porque não existe, em primeiro lugar, uma tipificação penal para que a parte seja presa. No caso de mentira, quem não pode mentir é a testemunha, porque existe um tipo penal, que é o crime de falso testemunho. É um tipo penal e que, nesse caso, a testemunha mentindo, certo? E ficando ali perceptível a mentira de forma comprovada, o juiz, sim, pode tomar as atitudes para que se proceda de acordo com o que determina a lei para o caso de falso testemunho, da testemunha que mente em juízo. Ela falta com a verdade, ela desvia a verdade dos fatos. Mas a parte, nós partimos do princípio de lei de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si, certo? Então, a parte no processo trabalhista, ainda que ela minta, o que o juiz pode fazer é trazer ali uma condenação por conta de uma litigância de má-fé que foi percebido, mas mandar prender essa parte é um ato ilegal, é um ato ilegítimo. E nesse caso aqui, sim, poderia se configurar o abuso de autoridade. Eu vou te prender porque você está mentindo descaradamente para mim aqui, na audiência, no seu depoimento. Então, não existe dispositivo legal que permita ao juiz do trabalho determinar a prisão de uma parte porque ela está mentindo em audiência. Então, isso sim configuraria aí. Existe aí, de certa forma, poderia se enquadrar no fato de querer prejudicar a parte, certo? Que é a finalidade específica, né? Que diz lá no no parágrafo 1º do artigo 1 da lei de abuso de autoridade, que é finalidade específica de prejudicar a parte. Então, nesse caso, se enquadraria, certo? O artigo 2º da lei, ele diz o seguinte: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta e fundacional de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de territórios, compreendendo, mas não se limitando a. Aí diz, ele vai elencar quem são essas pessoas, mas não se limitando, ou seja, podem se enquadrar como sujeito ativo do abuso de autoridade outras figuras. Mas ele, nessa lista de servidores públicos que podem estar ali, ser enquadrado no crime de abuso de autoridade, está lá, servidores públicos, militares ou pessoas a eles equiparadas, membro do Poder Legislativo, membro do Poder Executivo, membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, membro dos tribunais ou conselhos de conta. O parágrafo único deste mesmo artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade diz o seguinte: reputa-se agente público, para fins desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Aí vamos lá agora para as hipóteses. Nós falamos aqui quem pode ser enquadrado no crime de abuso de autoridade e agora nós vamos falar
sobre as hipóteses em que cabe quando que a autoridade pratica um ato de abuso de autoridade, certo? No nosso caso aqui, quando que o juiz do trabalho ele pode cometer o abuso de autoridade tipificado na lei de abuso de autoridade, tá certo? E um deles é a decretação de medida privativa de liberdade em desconformidade com a lei do artigo 9º. Como nós acabamos de dar o exemplo, imagine um caso desse em que o juiz determina a medida privativa de liberdade, ou seja, manda prender, determina a prisão de uma das partes, porque uma dessas partes está supostamente, ou de repente ficou claro que essa parte está mentindo para que ela não seja condenada, enfim, e o juiz determinou essa prisão. Então, nesse caso, é um dos casos de cabimento, tá? Em que o juiz ele vai estar enquadrado e que você pode tomar as atitudes que nós vamos falar logo, o que deve ser feito uma vez que foi caracterizado, reconhecida o ato, foi reconhecido o ato de abuso de autoridade. Um segundo ponto que a gente traz, esses pontos estão na lei, tá, amigos? Esse primeiro ponto que eu falo de decretação de medida privativa de liberdade em desconformidade com a lei está lá no artigo 9 da Lei de Abuso de Autoridade. No artigo 10 consta lá, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado. No nosso caso aqui, não entra muito investigado, não entra o investigado, porque não é um trabalho da justiça trabalhista investigar alguém, certo? Então, mas a condução coercitiva de uma testemunha pode acontecer. Só que é o seguinte, a condução coercitiva da testemunha é uma conduta extrema. Não é uma conduta que o juiz ele pode tomar em um primeiro momento. É uma conduta que o juiz ele vai tomar observada ali todo o regramento legal para que isso aconteça. Eu, particularmente, como advogado, nunca fiz esse requerimento, porque o juiz ele pode, de ofício, é requerimento das partes. Eu nunca fiz e pretendo não fazer, porque uma vez que a testemunha ela chegue coercitivamente, ela não quer por algum... A não ser que seja realmente o último caso, só tem essa testemunha, é um fato complexo que precisa ser provado aí, tudo bem, tem casos que não tem jeito, mas, como eu falei, é um ato extremo e que ele deve ser tomado em último caso, quando não há outra possibilidade, porque ele é constrangedor para a testemunha. Imagine, a pessoa ela vai testemunhar, vai depor em um processo, ela não deve nada à justiça e chega a polícia na casa dela para conduzir ela até a audiência, então a vizinhança vai ficar olhando. Então é uma situação que ela vai ser tomada em último caso. Então, se, por exemplo, o juiz determina a condução coercitiva de uma testemunha sem observar os ditames legais para que isso aconteça. Por exemplo, a testemunha não foi devidamente notificada para comparecer à audiência. E ela não compareceu, o juiz aí determina que a polícia vá lá buscar essa testemunha em casa para que ela possa testemunhar. Então, é um ato de abuso de autoridade. Porque mesmo sem estar devidamente notificada para o ato, para comparecer ao ato, para o depoimento, a testemunha foi conduzida coercitivamente para testemunhar. Então é um outro caso, e esse caso está lá no artigo 10 da lei de abuso de autoridade. Tá certo? Um outro caso é constranger a depor, sob ameaça de prisão, alguém que deva guardar sigilo por sua profissão. Artigo 15. Então veja o seguinte, nós sabemos que, por exemplo, por questões do seu ofício, do exercício do seu ofício, um pastor evangélico, um padre, ele pode se negar. E aí vamos imaginar que o juiz chegue lá e diga, não, o senhor vai depor sim. Então é um ato de abuso de autoridade, porque se contrapõe ao dever de ofício desse pastor, desse padre, ou ainda por lei, que é o caso dos advogados, dos médicos, dos psicólogos. Então, eles devem guardar sigilo por conta de suas profissões. Um psicólogo, por exemplo, ele pode se negar a depor por questões que
estão guardadas por lei em virtude da profissão que ele exerce, que as pessoas vão sentar lá e vão falar coisas de sua vida pessoal e que ele não pode simplesmente depor como testemunha e falar sobre esses fatos que lhe foram revelados por seu cliente, no caso, por seu paciente, tá? O debate ocorre no fato de um médico poder se negar ao documento em virtude, por exemplo, ao documento de... Como é que chama? Quando nós temos ali um pedido, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Existe esse debate. Quando que é possível? Porque nós estamos falando aqui de depoimento como testemunha. Mas vamos dizer que está se discutindo ali no processo um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. E esse paciente, ele esteve no hospital, ele passou por um procedimento e aí houve um requerimento, vamos supor, da reclamada, da empresa, para que fosse trazido aos autos o prontuário médico do paciente. E aí o médico poderia se negar a trazer porque o paciente não autorizou? Eu entendo nesse caso, é claro que não. Há uma discussão aí se seria abuso de autoridade. Eu entendo que não, porque na verdade, se a gente olhar para a lei fala no fato do médico chegar lá para depor sobre, certo? O tema. No caso do prontuário médico, é um documento que está lá, que faz parte do hospital, da clínica e do médico e do paciente, é um direito do paciente, certo? Mas quando se discute um pedido de indenização neste sentido, é possível que venha um requerimento para que o juiz oficie o hospital, por exemplo, para que possa disponibilizar o prontuário médico para se discutir ali, por exemplo, sobre a extensão do dano e coisas desse tipo. E há quem suscite o fato de que estaria enquadrado, mas eu tenho clara certeza de que não está enquadrado no ato de abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade fala no fato do profissional ter que depor, ser constrangido a depor sob ameaça de prisão, certo? Um adendo importante a fazer é que na seara trabalhista, o que consta lá no parágrafo único do artigo 5º dessa lei diz o seguinte, incorre na mesma pena quem prossegue com interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Então veja o seguinte, o adendo que a gente faz nesse sentido desse artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade é que esse parágrafo único ele se enquadra para as questões penais, né, de processo penal. No processo trabalhista não é possível se fazer desta forma. Por quê? Por conta do que consta lá, por exemplo, no artigo 385, parágrafo 1º, que diz: se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não compareceu ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á pena. Ou seja, então a parte, no processo trabalhista, a parte não pode alegar que vai fazer uso do silêncio. No processo trabalhista, a parte tem a obrigação de prestar as informações que lhe forem solicitadas. Tudo que lhe for perguntado tem que responder. Porque se ela se calar, tem a questão da pena de confissão ficta, por exemplo. O artigo 386 do CPC diz: quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, tentar se desviar ali do que foi perguntado, respondendo de forma evasiva, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houver recusa de depor, certo? Um outro fator importante quando fala que nesse artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade, inciso 2, que diz: a pessoa que tem optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença deste. Então, ela pode se negar a falar sem a presença do advogado, do defensor público. Na seara criminal, ela pode fazer isso. Na seara trabalhista, não, porque por conta
do jus postulandi, né? A parte ela pode, sem advogado, participar dos atos do processo. Está lá no artigo 791 que diz: os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Então, a parte ela não pode arguir que sem a presença do meu advogado aqui eu não vou responder ao que me está sendo perguntado. Tá bom? É um adendo que a gente faz com relação a isso para que não seja caracterizado abuso de autoridade, uma vez que o juiz exija que essa parte, que ela fale o que está sendo perguntado. Porque, uma vez se negando, talvez o juiz não vai exigir, mas ele pode fazer constar na sentença a recusa em depor. E por isso essa parte, por exemplo, ela pode ser condenada, conforme o artigo 386 do CPC que nós acabamos de ler. Certo? Um outro ponto a ser observado da lei de abuso de autoridade está lá no artigo 25, que é obter provas por meios ilícitos. Aqui eu vou ser bem mais sucinto, porque no processo do trabalho é uma questão menos corriqueira, mas que pode acontecer. Por exemplo, a obtenção de prova por meio ilícito pelo Ministério Público do Trabalho e que o juiz venha a validar. E aí tem aquela questão, né, do dolo específico, da intenção em, por exemplo, prejudicar. Vamos dizer, por exemplo, nas varas de interiores aí, nós sabemos que existe uma atuação aí necessária do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, por conta de trabalho infantil, por conta de trabalho escravo. E vamos dizer que uma prova seja uma prova obtida por meios ilícitos pelo Ministério Público, e o juiz, tendo conhecimento do meio ilícito, ele resolve dar validade a essa prova com a plena finalidade de prejudicar ou de adiantar o processo contra o empregador, que existem ali indícios de que há trabalho escravo. Então, num caso desse também poderia ser um caso de uma arguição de abuso de autoridade com base nesse artigo 25 da lei, certo? Um outro ponto está lá no artigo 27, que é requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa contra alguém sem qualquer indício de prática criminosa, de ilícito funcional cometido ou de infração administrativa. Então, veja, não existe qualquer indício e vamos lá, o juiz decide, por exemplo, ali que seria o caso de oficiar uma fiscalização trabalhista sem qualquer indício de um cometimento de um ato por um empregador. Ele inicialmente oficia ao Ministério Público do Trabalho para que dê uma batida lá na empresa sem nenhum fundamento, sem nenhum indício de que há ali algum tipo de falta cometida pelo empregador, certo? Um outro tópico está lá no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, que é a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros para satisfação de dívida. Aqui uma questão, eu diria que até um pouco mais delicada, porque às vezes existe alguns pedidos ali, algum requerimento do advogado para que deixem disponível alguns ativos financeiros da reclamada, porque para que ela não venha se desfazer dos bens e no final das contas se declarar falida e não pagar aquilo que é devido ao trabalhador. Pode ser que o juiz faça isso, a requerimento da parte? Pode, mas tem que se ponderar, porque vamos dizer que o objeto que está em discussão é a questão que, para se saber, por exemplo, um pedido de indenização por dano em virtude de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional. Só que a extensão desse dano, ela depende de várias coisas. Então, houve um pedido inicial ali do reclamante para que o juiz determine a disponibilidade de ativos financeiros da reclamada, e que, vamos dizer, essa disponibilidade de um valor muito alto, em que a empresa vai ficar até impedida de poder negociar e de poder seguir em frente enquanto o processo está sendo discutido. Sendo que um pedido desse, você não tem inicialmente ali a extensão do dano. Então pode ser que o pedido, por exemplo, dê lá na ação o valor da causa de 1,5 milhão. E aí o juiz manda
bloquear um valor de 1,5 milhão que vai prejudicar, por exemplo, o andamento da empresa, o pagamento de salário de outros trabalhadores, sendo que ainda não se sabe sequer qual a real extensão do dano desse trabalhador. Seria um dos casos que estaria enquadrado ali no artigo 36. Então, eu penso que, é claro, tem que ser uma questão muito bem analisada, tanto para que o Ministério Público possa fazer a denúncia nesse sentido, como que o juiz, a denúncia contra o juiz, nesse caso, que estaria, em tese, supostamente praticando um ato de abuso de autoridade, mas o juiz em si, quando ele determina essa indisponibilidade de ativos financeiros, ele tem que ter um cuidado muito grande, tem que observar a razoabilidade, a proporcionalidade, para que também não venha prejudicar o empregador que precisa seguir com seus negócios enquanto se discute a questão do dano ocorrido e também a extensão desse dano para com o trabalhador. Certo? E um sétimo e último ponto que eu trago aqui, é que também está lá na lei, que é a prisão do advogado sem comunicação à ordem dos advogados. Está lá no artigo 43 da lei. Então, assim, antes de determinar a prisão de um advogado por ato de sua profissão, você está ali atuando numa audiência e diante de um desgaste que teve ali, uma discussão acalorada entre o advogado e o juiz não pode determinar a prisão desse advogado sem a presença de um membro da OAB que possa acompanhar. Então, a atitude a se tomar ao determinar a prisão de um advogado é que a OAB seja comunicada e que tenha um representante da OAB para acompanhar todo esse processo, certo? Então, a lei diz que deve-se observar o que consta lá no artigo 7º da OAB, tá certo? Que diz lá, são direitos do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, ou seja, por seu e-mail, as cartas que chegam no seu escritório, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Inciso 3 do artigo 7º do Estatuto da OAB diz lá também que também está protegido pela lei de abuso de autoridade. Comunicar-se com seus clientes, então não pode um juiz ou um delegado, por exemplo, se for o caso lá, né? Não se aplica muito aqui no nosso caso, porque a gente trata da seara trabalhista, tá? Mas ele tem que ter um espaço lá da seara criminal. No nosso caso, estaria muito mais ligado com essa questão do recolhimento à prisão, porque nós vemos aí, às vezes acontece de uma discussão acalorada numa audiência e o juiz determinar a prisão do advogado por dizer que está ali conturbando o momento da audiência, está atrapalhando, enfim, e sem respeitar essa determinação legal de que a OAB seja comunicada, de que tenha um representante da OAB. E está lá no inciso 4º do artigo 7º, que diz lá, ter a presença de representantes da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Beleza? Então, meus amigos, esses são os fatos que tipificam o abuso de autoridade, tá certo? Que nós trazemos aqui, que está lá descrito na lei. Não é uma mera questão de discordância interpretativa da lei ou aplicação dela que pode gerar uma arguição de abuso de autoridade, tá certo? Agora eu queria falar rapidamente com vocês para a gente ir encerrando aqui, a forma de comunicação do crime de abuso de autoridade. O artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade diz que os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe de motivação daquele que se sentiu lesado, de comunicação não, de interesse, né? Independentemente do seu interesse, o Ministério Público, uma vez tomando conhecimento do ato, ele está livre para a propositura desta ação, por meio de denúncia. O parágrafo 1º diz o seguinte, do artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade: será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. É aquela determinação já do processo penal que você certamente estudou
lá na sua faculdade, que diz o seguinte: cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, ou seja, daquele que se sentiu lesado do ato de abuso de autoridade, retomar a ação como parte principal. Aqui é papel do Ministério Público. No parágrafo 2º diz: a ação privada subsidiária será exercida naquele mesmo prazo que já consta lá no processo penal, no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, a denúncia ela tem um prazo lá e, decorrido esse prazo, o Ministério Público não tendo oferecido a denúncia, pode sim, aquele que se sentiu lesado, por meio de ação privada subsidiária da pública, os mesmos termos lá do processo penal comum, poder tomar a frente da sua ação e dar seguimento. Independentemente da possível denúncia apresentada pelo Ministério Público para a punição do juiz por ato criminal tipificado na lei de abuso de autoridade, nada impede que o advogado, ainda que você tenha lá comunicado ao Ministério Público, o Ministério Público tenha oferecido a denúncia, nada impede que você, uma vez que se sentiu lesado e tem convicção de que esse ato não é um mero ato de aborrecimento por conta de interpretação da lei, interpretação divergente da lei, passível de recurso trabalhista, que houve verdadeiramente um ato de abuso de autoridade praticado pelo juiz, ou mesmo que seja pelo diretor de secretaria, você pode, na verdade, fazer um requerimento de um pedido para que a corregedoria do tribunal possa tomar as providências cabíveis contra aquele ato praticado pelo juiz. Tá certo? Então, eu acho que a gente fica por aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para você esse momento aqui, se você ficou até o final. Eu entendo que realmente foi proveitoso, que você possa tomar a frente aí das suas causas e, claro, no caso de um juiz que desrespeite as suas prerrogativas ou o direito do seu cliente, que você possa tomar as providências cabíveis agora que você tem conhecimento do que pode ser feito, tá? Então, a forma que pode ser feita no caso de abuso de autoridade é você fazer um comunicado, direcionar para o Ministério Público Federal, não é isso? No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando aí com o juiz do trabalho. Então, esse comunicado deve ser enviado para o Ministério Público Federal, porque existe uma autoridade federal ali que cometeu o ato. Então, essa denúncia, essa ação também, ela vai tramitar numa vara federal. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço. Eu espero que tenha sido bom para você. É sempre bom a gente conversar sobre as questões relacionadas ao dia a dia da advocacia, da audiência trabalhista, porque esse ato ele é muito inerente à audiência. O que nós tratamos aqui é realmente de questões que podem acontecer numa audiência trabalhista e que você tem que estar preparado, sabendo o que fazer, tá bom? Forte abraço e até mais, a gente continua se vendo por aqui.